Olá, queridos amigos, queridas amigas, bem-vindos ao quarto vídeo deste canal que fala sobre direito constitucional, ciência política e muito mais, e assuntos afins. Bem, nós falamos os 3 primeiros vídeos sobre mandado de segurança e o intuito também foi divulgar o meu curso 100% online sobre mandado de segurança, que eu vou colocar também nesse vídeo, na descrição desse vídeo, o link. Só que hoje eu estou trazendo um assunto especial, tá? Vou traçar breves comentários sobre a chamada Lei das Máscaras, a Lei 14.019, que trouxe alterações e acréscimos a 13.979. Bem, inicialmente o que eu gostaria de dizer é o seguinte, vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, que é de acesso ao meu site, rodrigolobato.com, vai aparecer aqui na tela também, só que eu vou deixar um link de acesso direto a um texto, a uma análise jurídica que eu fiz recentemente, publiquei na sexta-feira lá no site. E, bem, lá no site tem, para quem nunca entrou, tem vários posts que são várias análises jurídicas sobre assuntos mais diversos, voltados, obviamente, ao âmbito do direito constitucional. E, recentemente, o último que eu publiquei foi sexta-feira, foi uma análise completa dentro ali do espaço que dá para traçar, não, ou seja, não é um espaço para artigo jurídico tecnicamente considerado, né, cientificamente considerado, mas é um espaço que eu utilizo no meu site para colocar textos e análises jurídicas sobre assuntos voltados ao direito constitucional, tá? E recentemente, voltando, eu publiquei essa análise sobre a Lei das Máscaras. Então, basicamente, o vídeo de hoje, eu vou fazer um comentário breve ao texto que eu escrevi. Então, basicamente, tudo que você vai me ouvir falar hoje está lá no texto e eu recomendo, se possível, que se você quiser, tiver interesse, acesse diretamente no link que está aqui embaixo, na descrição, que vai direto lá para o meu site para você ver e ler o texto na íntegra, perfeito? Bem, eu tenho hoje 3 tópicos a falar sobre a Lei 14.019. Bem, primeiro, eu vou colocando aí na tela para vocês acompanharem também, perfeito? E vou acompanhando aqui na minha pauta. O primeiro é um breve comentário a essa Lei 14.019. O que é a Lei 14.019? A Lei 14.019, como eu já disse inicialmente, ela é uma lei que veio acrescentar e fazer algumas alterações justamente para acrescentar a Lei 13.979 de 2020, salvo engano, de fevereiro de 2020, dia 6 de fevereiro, eu acho. Essa lei acrescentou, basicamente, na sua essência, a obrigatoriedade da utilização do uso de máscaras de proteção individual no espaço público, ruas, avenidas, praças, enfim, etc., e espaços particulares ou privados de acesso ao público, como shoppings, edifícios comerciais, estabelecimentos comerciais industriais, lojas, afins, tá? Só que antes da sanção presidencial e, consequentemente, publicação dessa lei, em análise de preventiva e política de constitucionalidade de interesse público, o presidente da República vetou alguns dispositivos do PL, o projeto de lei referente a essa lei 14.019, que é o PL 1562 de 2020, perfeito? E eu vou traçar alguns comentários sobre os vetos, sobre o veto realizado, os pontos que foram objeto do veto presidencial. Então, o primeiro ponto, essa lei ela trouxe basicamente a necessidade, a obrigatoriedade da utilização de máscaras de proteção individual no espaço público e privado de acesso ao público, determinou medidas de segurança e de prevenção aí a disseminação do vírus, do novo coronavírus, em razão do Covid-19, e não só a estabelecimentos particulares, privados, mas também a órgãos públicos, razão pela qual o veto presidencial teve sim seu fundamento. Eu não vou discutir aqui, no texto eu coloco e discuto a razoabilidade dos fundamentos, das razões do veto presidencial, e ponto a ponto. Aqui eu vou traçar só um panorama geral, perfeito? Bem, o veto presidencial. O que aconteceu com o veto presidencial? Esse é o segundo ponto. O terceiro eu vou falar sobre a constitucionalidade da medida de fato de obrigatoriedade do uso da máscara.
Eu vou me ater primeiro ao veto presidencial. O veto presidencial e mensagem que foi mandada pela Presidência da República ao Senado Federal justamente abordou as razões do veto presidencial a determinados dispositivos. Qual a essência do veto presidencial? Eu vou colocar aí na tela para vocês. Bem, em essência, as razões do veto presidencial se ativeram a 3 pontos. A violação do princípio federativo e do pacto federativo, a possível violação de direitos fundamentais, tem um ponto ali que foi suscitado uma possível violação de direito fundamental, e a não apresentação de relatório de impacto financeiro e orçamentário nos termos do artigo 113 do ADCT, das disposições constitucionais transitórias, perfeito? Bem, eu vou comentar brevemente cada um dos pontos vetados. Em primeiro lugar, e falando exatamente sobre a possível violação de direitos fundamentais, eu não vou aqui citar o dispositivo literalmente vetado, isso aí você pode consultar lá no artigo, lá no texto que está no meu site, mas eu vou comentar o objeto do veto, tá? Ou seja, a matéria que foi vetada. Bem, primeiro ponto, locais em que o uso da máscara de proteção individual é obrigatório. Demais locais fechados em que haja reunião de pessoas foi um ponto vetado pelo presidente da República. Por quê? Em sua razão de veto, ele disse que essa expressão que eu, inclusive, coloquei entre aspas, porque é do PL, demais locais fechados em que haja reunião de pessoas, poderia suscitar uma possível violação à garantia da inviolabilidade do domicílio, está previsto no artigo 5º, inciso 11º, inciso 11, tá, da Constituição de 88. Justamente porque, quando se fala em demais locais fechados em que haja reunião de pessoas, pode ser que um apartamento, uma residência, uma casa, seja assim, haja uma reunião de pessoas, seja de familiares ou amigos, e que haja obrigatoriedade. Será que é possível o poder público impor isso, dada a amplitude da expressão? Resolveu-se vetar o dispositivo. E como se pode vetar? Se dá para vetar expressão, ou ele é parcial ou é integral, em razão do artigo 66, parágrafo 2º da Constituição Federal, houve, digamos, como até no veto presidencial aparece a razão, houve o veto por arrastamento, tá, do resto do dispositivo. Bem, aqui eu chamo a atenção para 3 assuntos interessantes, 3 pontos interessantes, pontos interessantes, que subjazem aí a razão de veto. A incidência de 3 doutrinas que foram reconhecidas, ou standards, né, padrões de controle de constitucionalidade reconhecidos na jurisprudência, na longa jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, que são a Overbreadth Doctrine, a Vagueness Doctrine e o Chilling Effect. Basicamente, a Overbreadth é quando há uma regulação de direitos fundamentais que impõe uma medida restritiva que é de forma muito ampla, ao ponto de se não saber o que de fato, qual é o objeto de regulamentação ou de restrição daquela medida. Vagueness, como o próprio nome diz, há uma vagueza na expressão, e essa expressão utilizada no PL, ela é vaga justamente porque pode englobar o domicílio, residência, domicílio no sentido lato, obviamente, sentido jurídico lato, e a Chilling Effect Doctrine, que já foi reconhecida em 89 basicamente, em Texas versus Johnson, em que na regulamentação de direitos fundamentais não se pode utilizar um nível literal de regulamentação que, tão abstrato e genérico, gere um efeito de dissuasão ou de abstenção geral. E aquele que está no exercício de seu direito fundamental reconhecidamente, constitucionalmente reconhecido, desculpe, ele não saberá se ele deve agir ou não. Então ele prefere omitir-se quanto ao exercício do direito fundamental a sofrer um tipo de sanção. Então, nesse tipo de regulamentação, há inconstitucionalidade. O que aconteceu aí nesse ponto é reconhecimento de possível inconstitucionalidade, por isso houve o veto em análise preventiva de constitucionalidade, tá? No âmbito político, obviamente. E essas são, digamos assim, são os 3 padrões de controle que eu vejo que estão abaixo. Não foram citados, obviamente, nas razões de veto, mas subjazem o entendimento sobre a razão de veto presidencial.
O segundo ponto é a imposição de multa por descumprimento da obrigação imposta. Bem, o PL colocou a possibilidade de cobrança de imposição de multa a ser realizada pelos entes federados, obviamente dadas as circunstâncias, sobre o descumprimento, em razão do descumprimento da obrigatoriedade do uso das máscaras, tá? De proteção individual. Acontece que, apesar de acordo com o veto presidencial, apesar de se ter reconhecida a competência, porque é uma competência, competência concorrente da União com os estados e municípios do Distrito Federal, legislar sobre defesa da saúde, atuar sobre defesa em termos de defesa da saúde, o veto presidencial, a presidência da República entendeu que houve a inconstitucionalidade porque houve uma imposição de obrigação cogente aos demais entes federativos, aos demais entes federados, em violação ao princípio federativo. E também por questões de segurança jurídica, entendeu a presidência da República não haver o PL não ter traçado, digamos, padrões mínimos ou parâmetros mínimos de dosimetria dessa multa. Bem, eu entendo o contrário porque o PL apenas reconheceu a necessidade de se ter uma multa em decorrência do descumprimento da obrigação reconhecida, né, legalmente reconhecida. 2, não vejo que a União extravasou sua competência nesse ponto, e ela estabeleceu sim um parâmetro de dosimetria da pena. Eu não vou aqui citar o PL, vocês podem verificar, lá no meu texto eu coloco. Entretanto, deveria, de uma outra banda, ter sido utilizada uma outra técnica legislativa para, na redação do PL, não ter se colocado a imposição, ou pelo menos ter se minimamente recomendado a imposição de multa. Como houve imposição por parte da União, por parte do Legislativo Federal, reconheceu a presidência da República uma inconstitucionalidade por violação ao princípio federativo. Terceiro ponto, obrigação dirigida aos estabelecimentos privados, órgãos e entidades públicas em fornecer a seus funcionários e colaboradores equipamentos de proteção e álcool em gel 70% nas vias de acesso local. O problema aí foi que em alguma parte do dispositivo do PL, em que estava previsto isso, essa obrigação se dirigia ao poder público, aos órgãos e entidades públicas. E essa imposição criou uma obrigação de caráter cogente aos entes federados, violando o princípio federativo. Foi suscitada também violação ao Pacto Federativo por conta da necessidade de fornecimento desse material a título gratuito, obviamente, aos seus funcionários, e também o álcool 70%, o álcool em gel 70% nas vias de acesso ao público em geral, porque isso cria uma despesa obrigatória. Cria despesa obrigatória que não é prevista em lei, não foi prevista previamente aprovada e vai, acima de tudo, contra o artigo 113 do ADCT, pelo qual faz-se necessária a apresentação de um relatório de impacto financeiro e orçamentário pelo ente legislativo sobre esse impacto financeiro da despesa obrigatória que está sendo criada e vinculada. Então, a razão do veto presidencial foi basicamente violação ao princípio federativo. Tá? 4. Obrigatoriedade dos funcionários e colaboradores dos estabelecimentos privados, bem como órgãos e entidades públicas, quanto ao uso de máscaras de proteção individual. Também, mesma coisa, impôs obrigação de caráter cogente, o que viola o princípio federativo. Obviamente, eu vou fazer esse comentário: estabelecimentos privados, comerciais, industriais, eles não têm esse problema. A questão foi o problema foi na técnica legislativa utilizada, porque a redação juntou, digamos, o espaço público e o privado no mesmo local. Em razão do artigo 66, parágrafo 2º, não dá para vetar apenas uma expressão. Então, houve veto por arrastamento justamente por causa disso. Isso foi péssima técnica legislativa na redação do PL.
5.5. Obrigação dirigida aos estabelecimentos privados, órgãos e entidades públicas quanto à imposição de medidas de restrição ou mesmo de retirada do público que descumprir a obrigatoriedade do uso da máscara de proteção individual, bem como a faculdade de seu fornecimento para condicionar a entrada no local. Bem, imposição de medida restritiva àqueles que descumprirem a obrigatoriedade do uso da máscara, ou seja, quiserem adentrar um estabelecimento, e aí no caso órgão, especialmente órgão ou entidade pública, e cria o Legislativo Federal a obrigação dos demais entes federados em realizar a retirada em cada órgão ou entidade pública dessas pessoas, desse público que descumprir a obrigação imposta por lei federal, e criando também a possibilidade de fornecer a título gratuito o equipamento, a máscara ou um outro, para que permaneça no local ou adentre no estabelecimento. Criando essa obrigação, cria-se também a possibilidade de receita de despesa obrigatória, em violação ao 113 do ADCT, além de criar obrigação de caráter cogente aos entes federados, o que viola o princípio federativo. Tá? E, obviamente, criando despesa obrigatória, viola também sem o relatório de impacto financeiro, sem aprovação prévia, viola o pacto federativo também. Sexto, vincula a receita obtida pelos entes federados com a aplicação da multa imposta aos serviços e ações de saúde. Essa vinculação de receita ela é inconstitucional, obviamente. As vinculações de receita dos demais entes federados e da própria União, todas são dispostas constitucionalmente. Essa vinculação por ato legislativo, no caso o PL, e a lei posteriormente aprovada, é inconstitucional porque viola diretamente o dispositivo constitucional. Essa vinculação ela viola o pacto federativo acima de tudo e o princípio federativo gerando afronta a autonomia administrativa e institucional dos entes federados. Então, também tem razão nesse ponto o veto presidencial. 8. Obrigação imposta ao poder público quanto ao fornecimento, a título gratuito, de máscaras de proteção individual às populações vulneráveis economicamente, utilizando como parâmetro de classificação o gozo dos benefícios do auxílio emergencial, assistência social e Bolsa Família. A inconstitucionalidade porque, e aí é mais por questão de interesse público do que inconstitucionalidade literalmente, porque, primeiro, cria uma obrigação, acima de tudo, que está vinculada a uma parametrização que ela é completamente desigual. E aí, a razão pela qual, inclusive, pode se suscitar a violação à Constituição, e especificamente à isonomia constitucional, porque esses três benefícios que eles utilizam, que o PL utilizou como parametrização para o fornecimento, para identificar o que é a população vulnerável economicamente, eles são benefícios que não necessariamente estão sendo usufruídos por pessoas que legitimamente têm esse direito. Como é o caso que nós temos visto em noticiários em âmbito nacional, de pessoas que têm usufruído do auxílio emergencial sem ter direito a tanto, ou mesmo Bolsa Família, com acumulações de benefícios, etc. Isso geraria ainda mais e criaria mais e aprofundaria ainda mais as distorções constitucionais e políticas na matéria. Então há a violação mais em interesse público do que inconstitucionalidade, mas há inconstitucionalidade por possível violação à isonomia constitucional e também porque quando obriga o poder público a fornecer sem fornecer o relatório de impacto financeiro, viola o 113 do ADCT, viola pacto federativo e princípio federativo também. Isenção das populações vulneráveis economicamente quanto ao pagamento da multa imposta em razão do descumprimento. Ele cria uma isenção à população vulnerável economicamente, aos beneficiários daqueles benefícios que eles utilizam como parametrização de classificação e, obviamente, que tem uma violação ao interesse público, porque se você cria uma obrigação e ainda cria uma obrigação ao poder público de fornecimento dessa máscara individual para pessoas que são consideradas integrantes da população vulnerável economicamente, quando você as isenta da multa de descumprimento, você, na verdade, de forma indireta, acaba permitindo a sua não utilização. Porque já que
e não existe sanção no caso, a sua omissão quanto à obrigação imposta não acarretará em nada. Então não existe, digamos, um impulso normativo para que essa obrigação seja cumprida. Então, quando isenta, há violação do interesse público, porque quando essas pessoas deixarem de utilizar a máscara justamente por não haver sanção, entender como não obrigatória a sua utilização no espaço público ou privado de acesso público, vai gerar, obviamente, uma possibilidade de afronta à saúde pública, à ordem pública, à segurança pública como um todo, porque essas pessoas também, como diz a própria razão de veto, são passíveis de disseminação do vírus. A imposição ao poder público de veiculação de campanhas publicitárias voltada à conscientização do uso da máscara. De fato, também há a imposição de caráter cogente aos demais entes federados e a criação de despesas sem prévia autorização e, obviamente, sem apresentação do relatório de impacto financeiro e orçamentário. Por fim, a utilização obrigatória de máscaras de proteção individual em igrejas, estabelecimentos privados, estabelecimentos prisionais e estabelecimentos de cumprimento de medidas socioeducativas. O fato de ter incidido o veto sobre a utilização das máscaras nesses locais, como muito foi noticiado, não importa em não obrigação da sua utilização nesses mesmos espaços. Por exemplo, igrejas, estabelecimentos comerciais e industriais estavam no mesmo dispositivo do PL, em que foi considerada possivelmente inconstitucional e foi vetada aquela expressão demais locais, exatamente demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Em razão do artigo 66, parágrafo 2 da Constituição, como não se pode fazer veto de palavra, ou ele é parcial ou ele é integral, então houve veto por arrastamento, né? Parcial no sentido que não dá para se tirar apenas uma palavra, uma vírgula, né? Tem que ser um texto, né? Então houve veto por arrastamento, e até porque em certas situações alguns dispositivos faziam remissões de conteúdo a dispositivos que já haviam sido vetados anteriormente. Então é por isso que houve veto por arrastamento. Mas a regulamentação sobre a sua utilização e obrigatoriedade nesses locais é objeto por, obviamente, competência constitucionalmente reconhecida de forma concorrente aos demais entes federados, no artigo 24 da Constituição Federal. Cabe a cada localidade definir isso, tá? Cabe à União editar norma geral, que pode ser uma portaria, pode ser um decreto, enfim. E caberão os demais entes federados regulamentar de forma específica, como diz o parágrafo único, o parágrafo 1º, o 2º, não me vem à cabeça agora, do artigo 24, tá? Mas creio que seja o parágrafo 1º, mas perdoe-me se eu estiver esquecendo. Isso não quer dizer que esses locais sejam eximidos da obrigação de impor essa obrigação da utilização de máscara, ou enfim, como foi noticiado que igreja não, por exemplo, os templos religiosos não precisariam mais obrigar os fiéis a utilizar. Sim, eles são obrigados, isso é claramente extraído da Constituição a nível de proteção ao direito fundamental, mas o veto ele foi razoável e de fato apontou inconstitucionalidade, porque em razão de determinação constitucional, porque por causa do veto a técnica legislativa utilizada foi péssima, então tiveram dispositivos que precisaram ser vetados em razão de remissão a outros ou porque eles estavam sendo considerados, a temática estava sendo considerada no mesmo dispositivo, e o que gerou o resto veto por arrastamento, mas o que não implica em autorização ou de não utilizar a máscara, ou justamente o contrário, tá? A sua não obrigatoriedade. E chegado ao terceiro e último ponto desse vídeo, desses breves e corridos comentários, eu falo sobre a constitucionalidade da medida, tá? Ou seja, é constitucional a obrigatoriedade do uso da máscara? Primeiro, quais são os direitos envolvidos, tá? Primeiro ponto, os direitos de um lado são liberdade no sentido geral e liberdade de ir e vir no sentido específico, inclusive no sentido de ir e vir sem uma constrição física, que é a utilização de uma máscara.
De um outro ponto de vista abstrato, de outro lado, tem defesa da saúde pública, do meio ambiente, da ordem pública e segurança pública. Esses direitos imbricados, existe uma restrição? Essa medida de obrigatoriedade da utilização do uso da máscara de proteção individual nos espaços públicos e privados de acesso ao público é uma medida restritiva? Sim, porque é considerado o âmbito de proteção de forma ampla do direito de liberdade geral e de ir e vir, constitucionalmente é assegurado a cada indivíduo ou grupo a sua exercer esses direitos sem constrição física, como se dá com a utilização de uma máscara que impede a respiração na sua integralidade ou que afeta de alguma forma. Então, sim, é uma medida restritiva. Agora, sendo uma medida restritiva, é uma medida legitimamente constitucional? Isso é um caso para o teste de proporcionalidade. E de uma forma muito sumária de cognição e aqui de explanação, primeiro ponto, é uma medida adequada? Sim, de fato é. Ela se volta a um objetivo que é prevenção da disseminação de um vírus reconhecidamente, cientificamente reconhecido e com letalidade, com alta chance de... com alto impacto sobre a saúde pública e em geral, como a gente tem visto ao longo desse tempo. 2. É uma medida restritiva necessária? A questão aqui é perguntar se existe uma medida menos onerosa ao indivíduo ou a grupos para se atingir o mesmo objetivo. Não existe. A medida menos onerosa seria uma vacina, e vacina não existe ainda devidamente testada e aprovada. Então, sim, a utilização da máscara com outras medidas de segurança e prevenção são, sim, medidas necessárias, e especificamente a utilização do uso da máscara. É uma medida que, apesar de impor um ônus, é o menor ônus imposto, dentre as outras medidas. E terceiro, é uma medida proporcional ao sentido estrito? Bem, de um ponto de vista de aquilatação abstrata entre esses grupos de direito, de fato, não só ele atinge um objetivo sem impor ônus excessivo à liberdade geral do indivíduo, de grupos e à liberdade de ir e vir, como ele também promove, pois ao promover a saúde, promove a liberdade individual, promove a liberdade coletiva. Sem saúde, nem a liberdade de ir e vir é adequadamente exercida, muito menos a liberdade coletiva. Bem, gente, eu sei que é um vídeo corrido, também não gosto de fazer um vídeo muito longo, então é por isso que eu corro, mas esse é só, digamos, esse é um vídeo que foi só para explanar tudo que eu tratei nesse artigo, que eu deixo o link aqui embaixo, e peço não só que, se você gostou do vídeo, dê um like, mas que você não deixe de acessar o meu site para ler o texto na íntegra, faça comentários, fique à vontade para tirar suas dúvidas, para mandar alguma dúvida e a gente poder conversar sobre isso. E também vou deixar o link aqui para o meu curso Mandado de Segurança, que eu volto a divulgar, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.